Olá, olá, está começando o Jornal da Difusora, primeira edição. Vamos lá, até as 2h15 da tarde. Muita informação para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora, viu? Bom saber que você está com a gente aqui nessa quinta-feira. E você vai ver no jornal hoje, inspeção revela abandono do Hospital Geral de Governador Nunes Freire. PCdoB sofre baixa, perde o deputado federal Rubens Pereira Júnior. Federação PT-PSB está praticamente descartada. Supremo retoma hoje o julgamento do fundo eleitoral. Balsas é a primeira cidade do Maranhão a tornar uso de máscara facultativo. Você vai ver também que o PT aciona a polícia por invasão na sede do partido. Essas e outras notícias agora aqui no Jornal da Difusora, que está começando. Mostra aqui a nossa bancada, está todo mundo pronto, preparado para o Jornal da Difusora, hoje com Eduardo Ericeira, John Coutrin, Gesael Marques e Kate Almeida. O time está completo aqui no JD para mais uma edição e a gente vai junto aqui até as 12h15 com muita informação no rádio e na TV. No rádio você não viu, perdeu de ver aqui 3 dos nossos colegas de azul, aliás 2, né? Além da minha pessoa, como diria o... 3 de azul aqui, combinaram antes de vir para o programa para vir todo mundo de terno azul, né? Tá bonito, tá bonito. Funcionou o WhatsApp de combinar. Dessa vez funcionou, dessa vez funcionou. Você vai teria vindo logo para fechar, né? Quarteto aqui, É todo verdade, azul então também. já sabe, da próxima vez a gente, Eduardo, atende a ligação. Nessa parte da conversa eu estava dirigindo. Bloqueado, Nessa parte da conversa eu estava dirigindo, aí eu não olhei. Vamos lá, gente, até 12h15, muita informação no ar aqui no Jornal da Difusora, em sua primeira edição. Já já nós vamos ao vivo trazer informações direto de Brasília, assim que tiver ok, a gente vai ter aqui a sinalização para poder chamar a nossa Raniele Veloso depois do carnaval, né? Depois do descanso merecido aí. De volta aqui no Jornal da Difusora, daqui a pouquinho, participando com a gente aqui, trazendo informações direto lá da capital federal. A gente mostra agora... Vamos lá? Daqui a pouquinho, Raniele... Tá bom, vamos lá. A gente mostra agora para você, olha só, o risco que profissionais de saúde correm e a população também é atendida no Hospital de Governador Nunes Freire, que fica a 224 quilômetros aqui da capital. Uma inspeção do Conselho Regional de Enfermagem constatou várias irregularidades na unidade de saúde que atende também as cidades de Maracassumé, Maranhãozinho, Centro Novo do Maranhão, Presidente Médici e ainda Junco do Maranhão. Vamos ver. A fiscalização ocorreu em fevereiro desse ano, motivada por denúncias feitas pelos próprios profissionais da enfermagem que atuam no Hospital Regional de Governador Nunes Freire. As condições verificadas revelam a insalubridade da unidade de saúde, que deveria prestar atendimento de qualidade à população. Eles não tinham condições mínimas de trabalho, tanto é que faltava equipamento de proteção individual, faltava condições necessárias para poder fazer o descarte de materiais infectocontagiantes. Então, as condições apresentadas naquele momento para os profissionais, para a sociedade, eram condições insalubres e totalmente inadequadas para a prestação de serviço para a comunidade de Governador Nunes Freire. Por meio das imagens registradas pela equipe de fiscalização, é possível ter uma dimensão dos problemas. Banheiros sem mínimas condições de uso, pacientes deitados em colchões sem nenhum tipo de coberta, muito menos lençóis, muitos móveis velhos e quebrados, isso sem falar dos medicamentos jogados em locais inadequados. Até uma ambulância que deveria realizar o transporte de pacientes está abandonada, completamente sucateada, em frente ao hospital, que atende a pacientes de 13 cidades da região da Baixada Maranhense. Que se o paciente quisesse obter uma roupa de cama, ele teria que levar de sua casa porque o hospital não fornecia. As condições são completamente insalubres. Tinha uma criança que estava fazendo o atendimento naquele momento, que ela estava sendo atendida com um catéter de oxigênio adequado à situação, porque não tinha o catéter de oxigênio para a criança. Após a fiscalização, o Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão comunicou aos órgãos competentes sobre as condições do Hospital Regional de Governador Nunes Freire. As situações constatadas prejudicam a atividade dos profissionais da enfermagem, mas principalmente comprometem a recuperação de pacientes. Quando nós nos deparamos com o ocorrido, nós precisamos agora notificar
e informar aos órgãos competentes, à Vigilância Sanitária, ao Ministério Público, e foram tomadas essas medidas. Tanto é que passou-se agora uma situação de fiscalização do exercício profissional para que possa ser realizado o atendimento para a população. Só que os órgãos fiscalizadores foram acionados para tomar as medidas cabíveis. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que o Hospital Geral de Governador Nunes Freire é de competência da Rede Municipal de Saúde. Também perguntamos em relação à situação da ambulância, com a logomarca ali do governo do Estado. A Secretaria Estadual de Saúde também disse que a responsabilidade da manutenção da ambulância é do município. Nós tentamos contato também com a Secretaria de Saúde do município, lá de Governador Nunes Freire, mas até agora não obtivemos resposta. Agora, é lamentável ver uma situação como essa, porque para além da questão relacionada à profissionalização, quer dizer, os profissionais de enfermagem, o Corém foi que fez a fiscalização, há o atendimento da população que sofre. E olha que em várias cidades, essa cena se repete em várias cidades aqui do estado do Maranhão, lamentavelmente. E a informação do Corém é que outras cidades, em especial agora, na sequência, na Baixada Maranhense, também vão ser fiscalizadas pelo Corém. Vou girar aqui com os nossos comentaristas, começando com a Kate. Olá, Kate, boa tarde para você. A gente imagina a situação das pessoas que precisam de atendimento, por exemplo, um lugar como esse, e que muitas vezes não tem acesso, né, à situação da própria infraestrutura do local, como a gente viu lá, o forro, né, outras questões relacionadas à infraestrutura do prédio também bastante complicadas. Boa tarde, Kate. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Isael, John, Eduardo Ericeira. Boa tarde especial a você que acompanha a gente pela TV e pelo rádio. Eu vou colocar até um para além, mais um, né? Além do que você já colocou aqui, porque a gente ainda destaca a questão da pandemia, né? Se agora, nesse momento que é feita essa fiscalização, você já observa, né, tantas irregularidades, uma situação realmente preocupante, você avalia aí há cerca de um ano atrás, por exemplo, né, quais eram as condições que essas pessoas estavam sendo atendidas. Até porque a gente sabe que não dá simplesmente para dizer que a responsabilidade é apenas de um ente. Até porque existe convênio, existe uma série de situações ali que interpassam tudo isso. Agora veja você, um cilindro, e aí a gente está falando de oxigênio, extremamente importante nessa lida da pandemia. Estava sendo ali seguro por um plástico, né? Estava ali sendo colocado ali, amarrado ao lado da maca por um plástico. Se estava sendo desse jeito, agora, nesse flagrante dado aí pelo Corém, então, gente, como era que não estava antes? Não dá para a gente ficar só dizendo que a responsabilidade é de um, é de outro, a responsabilidade é do município, a responsabilidade é do Estado. Dividir responsabilidades nesse momento me parece que é o melhor caminho para tentar buscar uma solução, porque esse hospital, como a gente inclusive mostrou na reportagem, é um hospital que atende pelo menos outros 4 municípios. É o chamado regional, né? Recebe pessoas. A gente está falando de gente. Porque se fosse, sabe, Adalberto e Isael, para ir para o, sei lá, para o cinema, se fosse para a gente ir para o shopping, ninguém buscava um hospital, né? Então as pessoas chegam buscando atendimento e olha as condições, né? Condições subhumanas. Claro que a fiscalização foi feita pelo Corém, no intuito de observar como é que está sendo tratado o pessoal da saúde. Mas, gente, tem o paciente diretamente que chega e é submetido a essas condições, né? Então, é alarmante, tem que ser realmente denunciado para outros órgãos, mas eu acho que o mais importante de tudo isso, apesar de ter aí essa informação sobre a construção do hospital, é dar condições imediatas para que as pessoas possam ter o socorro devido, né? Eduardo. Adalberto, muito boa tarde a você, boa tarde a Kate, ao John, também ao Gisael, a todos que nos acompanham. Só fazer algumas ressalvas aqui, já pegando o que a Kate falou também em relação à questão da pandemia, a gente percebe que todo mundo tinha a importância, todo mundo tinha que dar importância para esse assunto e todo mundo tinha que ter aí o seu grau de responsabilidade. A gente sabe, por exemplo, que o governo federal fez repasse para a abertura de leito para os estados, assim como fez aqui para o estado do Maranhão. O estado, em contrapartida, repassou também aos municípios aquilo que já tinha de direito, verba que é de direito, aplicado pelo SUS, que é de direito dos municípios e dos estados e que tem que ser repassado pelo governo federal e chegar até os estados e aos municípios. Claro que em contrapartida a isso, a saúde é muito dependiosa, a saúde financeiramente, e aqui, claro, tem que se ter mesmo dinheiro, que é para cuidar da vida das pessoas, que é o maior bem que as pessoas têm. Então, em relação a isso, claro que tem que ter uma contrapartida quando acontece uma situação como essa. A fiscalização, óbvio, é necessária, espero que continue acontecendo para justamente denunciar esse tipo de situação quando o hospital não atender bem a população. Só quero fazer uma correção
correção em relação à questão do Corém, quando eles colocam hospital regional. A nomenclatura não é essa, é um hospital municipal. Claro que o governo do estado auxilia, aí repassa, enfim, tem os seus direitos, mas tem a nomenclatura aqui no estado do Maranhão especificamente de hospitais regionais e macro-regionais. Então não é um hospital regional, apesar, claro, de atender municípios ali no entorno. Então, mas claro, a fiscalização é necessária, é preciso que se denuncie problemas como esse para os entes públicos, tanto prefeitura quanto os governos estaduais, prefeituras municipais, tomarem aí o próprio governo federal também com o repasse do SUS. Os estados, os municípios reclamam que a verba que é repassada não dá, infelizmente, para bancar. Fazer saúde é realmente muito caro, todo mundo sabe disso, mas claro que tem que se ter atenção e fazer esse tipo de denúncia, não só pelo Corém, diga-se de passagem, vigilância sanitária tem que olhar essa situação também. A gente percebeu vários problemas estruturais, inclusive em banheiros, que a vigilância sanitária tem que entrar de fato e realizar a fiscalização para melhorar essa situação. Outro fato lamentável é a questão da ambulância. Foram entregues mais de 300 veículos aí, a gente tem que saber como é que os prefeitos estão cuidando dessas ambulâncias. Claro que circulam, às vezes, por povoados, sem a mínima infraestrutura no interior do estado, isso deve acontecer também em outros estados, tem que se fazer a manutenção correta, porque saúde é 24 horas, saúde é dia a dia e tem que se fazer a manutenção. Ela não deu o caso, não dava nem para circular, porque eu estava com o pneu furado. Então é lamentável também uma situação como essa. Fora o risco que corre alguém que se desloca numa ambulância dessa. Já Pois pensou? Manda para a capital, manda para a cidade, manda para o hospital regional de tal município. Aí vai se deslocando numa ambulância em condições precárias. Realmente é triste, bastante complicado ver o tratamento que se dá à saúde no Maranhão. Lamentavelmente ainda é esse, né? Não, em que pese não ser um hospital regional, mas atende, olha só, 5 municípios da região. Quer dizer, há uma dependência desses municípios de um hospital como esse. Maracaçumé, Maranhãozinho, Centro Novo do Maranhão, Presidente Médici e Junco do Maranhão. Quer dizer, na prática, atende muita gente, até porque é SUS, né? Tem que atender mesmo. É obrigado que atenda. E é lamentável que essa situação aconteça. A gente vai continuar mostrando aqui, o espaço está aberto aqui também para a Prefeitura, que até agora não se manifestou, em especial a Secretaria de Saúde do município. Nós solicitamos lá uma nota, um posicionamento, mas até agora isso não aconteceu. Vamos em frente com o nosso Jornal da Difusora, aqui até às 2h15 da tarde, no rádio também, na TV. A gente vai falar agora sobre o velho capítulo aí da federação, esse casamento mal resolvido aí. Vamos ver como é que na prática vai acontecer, mas pelo menos em relação ao PT e o PSB está praticamente descartado, Israel? Boa tarde. Boa tarde, Adalberto e caros colegas, companheiros de bancada aqui do Jornal da Difusora, pessoal de casa, boa tarde. Adalberto, Aristóteles dizia que o tolo afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Eu não quero fazer o papel de tolo aqui e de afirmar que está descartada qualquer possibilidade de federação entre os partidos ou de que não está. É importante agir pelo menos com sensatez e fazer uma reflexão a respeito do momento. Fechou já o mês de fevereiro, nós estamos na janela partidária. O que acontece a partir desta quinta-feira é a pulada de janela de vários parlamentares ou de vários políticos de um partido para o outro. E a federação vai ficando esquecida. Inclusive, especificamente entre o PT e PSB, os próprios dirigentes de partidos já estão enjoados, enojados de tratar disso e parece ser, inclusive, um assunto superado. Não me parece que vai sair. Eu vou ficar fazendo o papel de sábio e duvidar. É melhor do que fazer o papel de tolo em qualquer afirmativa, porque na política a gente não duvida de mais nada, né, não, minha amiga Kate? Qual papel você quer fazer? A verdade é de observar primeiro. Pronto, né? Porque, é a sensata, vai refletir a respeito, está correto. Observar, porque na verdade assim, a gente sabe que na lista aí das exigências são muitas, né? Inclusive, exatamente por isso que está bem chato, está bem maçante a discussão entre PT e a sigla, exatamente por isso. Porque o que se discute, um grande entrave hoje é a questão dos assentos, né? E aí ninguém cede, não, nessa luta de quebra de braço aí, me parece que ninguém quer quebrar o seu braço mesmo não, tá? E aí realmente a gente não fecha, né, nenhuma discussão, até porque nós não temos esse poder, mas de verdade, como você disse, eu acho que o termo cansativo é o mais apropriado para esse momento. E aí nenhum dos dois quer ceder nesses aspectos, né? Porque aí você perde força também, perde assento, como eu disse agora há pouco, e aí não é vantajoso nem para o PT e nem para o PSB. A Gleisi, que é presidente do PT, nós mostramos inclusive um vídeo dela aqui tratando a respeito dessa questão PT-PSB, onde ela utiliza a palavra conflito. Há muitos conflitos regionais a serem resolvidos e isso tem sido um empecilho.
na próxima quarta-feira, tem uma reunião marcada, mais uma reunião das inúmeras que já aconteceram da federação, né, entre o PT e o PSB, na próxima quarta-feira ainda. Aí fica aquela dúvida, se a guerra termina primeiro ou você resolve a federação, né? Isso já até alongaram. Isso também é uma guerra, viu, John, de bastidores, né? Até o final do mês o prazo, né, da janela. Então é mais fácil a guerra acabar primeiro do que essa federação. É interessante o que a Kate disse, que termina a janela partidária e continua ainda o prazo para que se possa discutir federação. Exato. Mas só que depois que fechar a janela, John, não tem mais nem sentido discutir federação, porque quem tiver que decidir a sua vida partidária, define agora, durante a janela. Então depois não faz sentido mais fazer federação. Eles alegam muito que o PSB pode virar, né, satélite aí do PT, pode ficar nas decisões ali do poder. Eles discutem a questão de um conselho. Como é que seria essa discussão desse conselho? Nós tomamos decisões principalmente relacionadas às eleições. Porque, tudo bem, estão pensando na eleição de agora, mas também tem eleição municipal, ou seja, amarra também a eleição municipal. São os 4 anos Exatamente. Seguintes, né? Então, eles pensam o seguinte, vamos criar um conselho aqui, né, entre PCdoB e PSB, vai ser de acordo com a bancada, a proporção desses membros do conselho, para ter poder de veto, para ter poder de decisão. Né? Então, é isso que está sendo debatido na federação, para que não haja de problemas na frente. E o maior número de assentos seria, inclusive, para o PT, e essa é, a discussão exatamente. Com relação ao PSB. A gente fala já, pode até voltar sobre esse assunto, porque agora tem um chamado aqui ao vivo, e é um chamado de Brasília, da capital federal. Prioridade agora para a Raniele, que está com a gente lá, Raniele Veloso, nossa correspondente. Depois, Raniele, de um carnaval aí, né, de uma tranquilidade, ou de aproveitar aí como fuliã em Brasília o carnaval, você está de volta com a gente, falando primeiro sobre o caso lá do Supremo Tribunal Federal, retomando hoje o julgamento aí sobre o fundo eleitoral, não é? Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Adalberto. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Só para constar que eu não tive folga no feriado, estava entrando ao vivo para a Rede Meio Norte, porque, de fato, né, aqui as pautas de São Luís estão mais restritas aqui em Brasília, porque realmente está tudo parado. Mas vamos lá, Adalberto. Só para contextualizar vocês, esse julgamento já havia começado e o STF, Supremo Tribunal Federal, retoma hoje a partir das 2h da tarde. Para formar maioria a favor do fundo eleitoral, que é quase o triplo do último de 2020, 4,9 bilhões de reais, só falta um voto. Já tem 5 ministros favoráveis a esse fundão e um contra, que é o relator, o ministro André Mendonça. E a expectativa é que, de fato, esse fundão fique como está, como foi aprovado aqui no Congresso. Lembrando que, desde 2017, o STF ele liberou que esse fundo eleitoral fosse pago aos partidos para as campanhas, porque ficou proibido ali a doação de empresas. Aqui no Congresso, a expectativa são as melhores possíveis, porque eles precisam, de fato, desse dinheiro para poder fazer aí a distribuição para viabilizar as campanhas. Ô, Raniele, começou a contar hoje o prazo para a chamada janela, né? Abriu a janela aí, eu estava dizendo aqui, brincando com os colegas aqui antes de começar o programa, que bastou o prazo da Justiça Eleitoral para abrir a janela, já tinha gente esperando uma frestazinha para pular. Nesse caso, tem um deputado federal maranhense que já anunciou nas primeiras horas de hoje, não é isso? É isso, começou hoje, o prazo vai até o dia 1º de abril, que é quando os deputados que vão concorrer e os pré-candidatos que vão concorrer podem ali fazer essas trocas sem perder o mandato. E, de fato, o deputado Rubens Júnior, do PCdoB do Maranhão, ele anunciou logo cedo, nas primeiras horas de hoje, que está se desfiliando do PCdoB, porque, de acordo com ele, seria um suicídio eleitoral, visto que a federação, assunto que vocês estavam comentando agora há pouco, ainda não foi decidida e requer um tempo para homologar no Tribunal Superior Eleitoral. Então, por estratégia política, ele tomou essa decisão e fez uma carta aos maranhenses. Ele gravou um vídeo exclusivo para a gente que ele explica por que tomou essa decisão. Vamos acompanhar. O principal motivo é a indefinição em relação às federações partidárias. Numa eleição sem coligação e sem federação, o PCdoB sozinho seria uma espécie de suicídio eleitoral, o que não é justo com todos nós militantes do partido. E a federação tinha que ser protocolada até o final do mês de fevereiro, para dar tempo do TSE homologar. Como ainda não foi, haverá um certo grau de insegurança jurídica e política em relação às eleições desse ano. Tomei essa decisão cedo, logo na abertura da janela, justamente para que eu possa procurar um novo caminho nos próximos dias, mas para que o PCdoB do Maranhão também ajuste a sua estratégia eleitoral.
Olha, Adalberto, de acordo com algumas fontes, o deputado federal ainda não decidiu qual a sigla, vocês devem estar bem mais informados sobre o futuro partidário dele, mas ele disse que permanece ali apoiando Flávio Dino ao Senado e Carlos Brandão ao governo. Então, portanto, deve ser algum partido da base, quem sabe até o próprio PSB. Volto com vocês. Obrigado, Raniele. Uma boa tarde para você e até amanhã, viu? Direto de Brasília, do Congresso Nacional, Raniele sempre bem informada, trazendo pra gente as informações direto lá da capital federal. Geisel, você tem mais informações aí sobre o caso a saída do deputado Rubens Júnior? Amanheci o dia falando com o Rubens hoje, viu? Não era nem 7 horas da manhã quando conversei com o Rubens. Acordou o deputado, então, né? Na verdade, eu acho que ele já estava acordado mais tempo, porque eu acho que ele estava esperando a meia-noite para abrir a janela, viu? Então, nesse caso, você foi responsável por abrir a janela. O sol foi entrando, entendeu? De modo que as palavras do Rubens mostram aí claramente que, nesse instante, o cálculo é matemático, o cálculo é político, onde há possibilidade de se eleger. Mas, inclusive, andei falando com algumas pessoas do PCdoB na manhã de hoje, falei até com o Rubens Pereira, pai, e interessante o que eu ouvi do Rubens, que ele disse, o nosso lado é o lado vermelho, mas se houver alguma possibilidade de a gente ir para um lado verde, ou seja, admite-se a possibilidade de ir para um outro partido que não seja exatamente desse campo dos vermelhos, aqui parafraseando o que eu conversei com o nosso querido Rubão. E de modo que a única ressalva que ele faz é que precisa ser um partido que estará ao lado do governador Brandão nas eleições de 2022. Agora, em relação ao PCdoB, é importante voltar a um tema que nós já tratamos aqui no programa, que é do encolhimento do partido no Estado a partir da saída do governador Flávio Dino. Hoje, o presidente estadual do PCdoB, Márcio Gerri, também deputado federal, vai para a reeleição. E não se sabe ainda se o PCdoB tem nominata suficiente, inclusive com essa debandada que tem de nomes do partido. De modo que, até o final do prazo da janela partidária, é possível, inclusive, que o próprio presidente da sigla deixe o partido por uma questão de sobrevivência eleitoral. Nem isso está descartado. Evidentemente que há muito tempo aí ainda, não sei se tão muito tempo assim, mas há um tempo até o fechamento da janela e a questão agora de decisão de sair ou de permanecer no partido é de sobrevivência. E o primeiro que já dá esse sinal e explica claramente a razão de maneira explícita é o Rubens Júnior. E aí, Adalberto, informações que eu tive também, primeiro que, como o José falou a questão do verde, tenta-se também, o Rubens Júnior está conversando com vários partidos, mas também coloca com possibilidade União Brasil, viu? União Brasil também, caso fique com o Brandão, como o próprio Gisel colocou, o partido ficando com o Brandão, seria, portanto, uma possibilidade do Rubens Júnior se filiar. A informação também que a saída dele não foi muito bem vista dentro do PCdoB. Parece que pediram para o Rubens ficar no PCdoB, houve um pedido, mas ele sai ali, não foi de forma muito amigável, não. Parece que não gostaram muito dele ter saído do PCdoB, porque eles avaliam o seguinte, olha, pode não ter federação com o PSB, mas vai ter a federação PT e PCdoB. Isso vai existir. Então, teria condições de o Rubens se eleger no PCdoB. Essa avaliação que eles fazem dentro do partido, né? E a terceira informação, tentou-se também a possibilidade do Rubens ser o vice do Flávio Dino. Houve esse plano aí, mas que não vingou logo no começo, né? Não vingou porque hoje o PT é o mais cogitado e ficando com o Brandão de indicar o nome. Agora, o certo é que a gente percebe que quem começou essa debandada aí foi o próprio governador Flávio Dino, né? Antes mesmo de se intensificar essa conversa de federação. E a partir daí já começou a esvaziar. Bom, eu recebi agora há pouco aqui a informação de que a ex-deputada estadual Andréa Murá, ela deve, portanto, confirmou hoje que deve, portanto, deixar o PSDB, né? Ela que era ex-líder de oposição ao governador Flávio Dino na Assembleia, portanto, confirmou hoje que deixa o PSDB, mas não informou ainda para qual sigla ela deve migrar a partir de agora. Dentro dessa conjuntura, Adalberto, só rapidamente, se imaginava que talvez ele fosse para o PSB, inclusive a Ranieri trouxe, mas o Geisel trouxe essa informação também, eu tive de fontes aí do PCdoB, que pode ser inclusive o Partido Verde, o destino aí do Rubens Pereira Júnior, já que já está praticamente acertada a base de sustentação do vice-governador Carlos Brandão. Eu acho muito pouco provável que, como o John trouxe, o União Brasil, porque a União Brasil hoje, quem está como grande liderança é o Juscelino Filho, que apoia aí a pré-candidatura do senador Everton. A gente vai para o intervalo e volta já com mais informações dos bastidores da política, notícias do interior do estado também. Em um instantinho só, vamos para o intervalo e a gente volta já.
Estamos de volta com o Jornal da Difusora, primeira edição, aqui na bancada. Kate Almeida está aqui com um sorriso no rosto, Geisael, John Coutrin, Eduardo Ericeira. Essa equipe aqui é muito alegre, né? E no intervalo aqui você não tem noção aqui da resenha, do debate que rola, viu? 1h43, você ligado com a gente aqui, vamos juntos até as 2h15 da tarde, tá bom? E olha só, no mês de março você vai acompanhar um programa especial para homenagear quem transforma o mundo todos os dias. Vem aí o Tudo Delas, um programa especial que vai contar histórias de mulheres inspiradoras e que são símbolos de garra e determinação. A vida, a força e a superação começam em um mesmo lugar. Vem aí o Tudo Delas. Reportagens, entrevistas e um bate-papo com um time de mulheres inspiradoras reunidas em um programa super especial. Dia 8 de março, a partir das 11 da manhã, ao vivo, na tela da TV Difusora. Feito por todo o nosso time incrível de apresentadoras. Difusora, no Dia das Mulheres, tem você aqui. Aguarde, hein? Dia 8 de março, nós temos um encontro marcado a partir das 11 horas da manhã, ao vivo, hein? Não perca! Difusora, no Dia das Mulheres, tem você aqui. Vamos juntos com as principais informações do Estado. Já já os nossos comentaristas voltam com as notícias dos bastidores da política. Agora a gente vai ao vivo à região dos Cocais. Por lá ontem, inclusive, nós estamos aí já nesse período que antecede o lançamento da campanha da Fraternidade, né? Já terminou ali o Carnaval, preparativos aí para a Quaresma. E ontem em Caxias as igrejas ficaram movimentadas com a realização de uma missa tradicional também. Quem explica para nós é o Zé Carlos. Olá, Zé Carlos, boa tarde. Olá, Adalberto, boa tarde. Foi realmente um dia muito especial para a comunidade católica. E o bispo Dom Sebastião Duarte conversou com a nossa equipe de reportagem sobre as atividades da Igreja Católica nesse período. Vamos ouvir. Então, a quarta-feira de cinzas é esse ponto de partida, onde na liturgia da palavra o Senhor indica para nós 3 coisas para a gente fazer durante toda a quaresma, né? Que é a esmola, o jejum e a oração. A esmola e a oração temos que fazer constantemente. O jejum a igreja pede 2 vezes por ano, que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, né? Jejum e abstinência. E nesse jejum de hoje, nós colocamos, é claro, também o desejo ardente do mundo inteiro, que haja paz entre aqueles 2 países, né? É isso, Adalberto. Essa é a nossa informação de hoje. Eu passo a bola para você. Zé Carlos, a gente precisa mesmo de paz, né, gente? Estamos num momento muito difícil, né, do planeta inteiro, as ações, os olhos voltados aí, né, para a Europa, em especial para a Ucrânia, com essa invasão aí russa nesse país. 1h46, a gente vai agora, saímos da região dos Cocais, vamos para a região Tocantina, porque por lá 100% das aulas presenciais voltando aí, volta às aulas em Imperatriz, e a Liliane de Araújo está com a gente aqui ao vivo. Olá, Liliane, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos. Pois é, teve álcool em gel, teve máscara, teve cuidado sendo reforçado nesse início do ano letivo de 2022 aqui em Imperatriz, com aulas, como você disse, 100% presenciais. Uma volta cheia de expectativas para pais, alunos e professores. O secretário de Educação comentou sobre esse retorno e também sobre os protocolos a serem seguidos. Vamos ouvi-lo. Com satisfação que nesse primeiro dia de aula eu tenho acompanhado as escolas, tenho visitado, e todas com essa recepção aqui, uma recepção em que os nossos professores, os nossos gestores estão também ansiosos, com muito carinho, recebendo os nossos alunos. E visitei as salas também, o que a gente pôde observar era a ansiedade da população em retornar à aula presencial, e isso nós estamos fazendo hoje, no dia 3 de março. Todos os procedimentos sanitários devem ser adotados pela gestão da escola. Existe um protocolo estabelecido desde o ano passado, em que as escolas, os nossos profissionais, têm conhecimento e caso exista algo, a secretaria é comunicada e sempre nós adotaremos as medidas necessárias para o caso que se houver. Pois é, um detalhe importante é que para conseguir cumprir com o calendário letivo deste ano, a Secretaria Municipal de Educação vai considerar alguns sábados letivos para 136 escolas do município, incluindo aí zona urbana e zona rural. Adalberto, é com você. Obrigado, Leandro, pelas informações. Viu? A gente continua falando sobre educação, mas agora é o seguinte,
Professores do Estado e do município de Santa Rita fizeram hoje uma manifestação lá em Santa Rita cobrando o pagamento do piso da categoria. Pois é, o deputado estadual Wellington do Curso esteve na manifestação, mandou um vídeo aqui para o Jornal da Difusora e a gente vai acompanhar agora. Sou professor e deputado estadual Wellington do Curso. Na manhã de hoje, estamos acompanhando a manifestação pacífica dos professores aqui na cidade de Santa Rita. Os professores estão aqui fazendo uma manifestação em frente à prefeitura, reivindicando seus direitos. Os professores estão na luta pelo pagamento do reajuste de 33,24%, que é o reajuste do piso salarial nacional. E também por transparência das sobras do Fundeb, para que tenha rateio dessas sobras para os professores. Os professores estão fazendo uma manifestação pacífica na luta pelos seus direitos, mas estão também deliberando, decidindo o indicativo de greve. E na manhã de hoje, estamos protocolando também 2 ofícios aqui na cidade de Santa Rita, solicitando ao prefeito que possa conceder o reajuste de 33,24% aos professores e também que tenha transparência nas sobras dos recursos do Fundeb. Isso não é esmola, isso não é favor, é direito e o prefeito tem que cumprir a lei e reajustar o salário dos professores e fazer o rateio das sobras dos recursos do Fundeb. Deputado Hélio, diretamente aqui da cidade de Santa Rita. A insatisfação grande ali, você viu, manifestantes do município também do estado, né? Aliás, a gente acompanhou aqui em vários municípios, Kate, do Maranhão, né? Manifestações semelhantes a essa que está acontecendo hoje em Santa Rita. Sim, sim, sem dúvida. A gente sabe que os dias vão passando, mas muitas situações continuam as mesmas. A exemplo dessa discussão aí que envolve os professores. Felizmente, muitos municípios já deliberaram, né, por esse aumento que a categoria tanto eleva, que é exatamente a discussão dos 33,34% de aumento, né? Muitos municípios já deram, já efetivaram, mas é claro que boa parte do Estado, inclusive o próprio governo do Estado, ainda não sinalizou, né, por essa discussão juntamente com o sindicato. E aí fica, né, o sinal, esses sinais nos municípios, que é da reivindicação e que muitas vezes os professores, os profissionais, eles decidem, né, por essas manifestações, que a gente sabe que muitas vezes termina numa confusão, num desgaste ainda maior. Mas sentar, de fato, isso não tem acontecido. Eduardo Ericeira, o deputado federal Juscelino Filho deve ser vice-líder do União Brasil lá na Câmara? Adalberto, está praticamente oficializado, viu? O próprio Juscelino já utilizou as redes sociais para informar, a gente também manteve contato com o parlamentar, deve ser oficializado como vice-líder da União Brasil. Em relação a essa questão, Adalberto, é muito importante essa posição, porque inclusive a gente já debateu aqui em outras situações que tinha essa questão da dúvida, né? Tinha o Juscelino Filho e o Pedro Lucas também, mas o Juscelino Filho já se encontrou, inclusive, no mês passado, tiveram vários encontros com o Luciano Bivar, que é o presidente aí da sigla, que teve, lembrando aqui, uma união do PSL e do Democratas, e estão muito bem afinados. O Elmar Nascimento, que é do União Brasil lá da Bahia, deve ficar com a liderança aí do partido na Câmara dos Deputados, e o vice-líder é justamente o Juscelino Filho. É um partido muito importante, vai inclusive passar aí a ser o que compõe aí a maior parte da bancada, cerca de 81 deputados federais, isso em todo o Brasil, deputados federais que vão compor o União Brasil, uma bancada muito forte lá na Câmara dos Deputados, que deve ter como vice-líder aí o deputado federal Juscelino. João Coutrinho, prepara o celular que daqui a pouco tem um alô para o pessoal que acompanha a gente aqui na capital e também no interior do estado. Manda mensagem para a gente dizendo qual é a cidade que você acompanha o nosso Jornal da Difusora, 989-9196-8622. Já já o João Coutrinho vai ler para a gente. Agora quem está chegando é a Jéssica Lima, que tem informações de Guimarães, é o município em foco. Olá, boa tarde. Com a finalidade de promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira, a Fundação Cultural Palmares lançou o edital de seleção pública. O objetivo é selecionar 200 membros de comunidades remanescentes de quilombo e povos de terreiro para realizarem curso online de capacitação em estética feminina, manicure, pedicure e neodesign. Em Guimarães foram selecionadas 17 mulheres. São representantes das comunidades quilombolas de Macajubal, Cumum, Baiacu, São Benedito de Caratatiba e Quilombo de Porto de Baixo. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição.
Daqui a pouquinho, Caxias e Imperatriz vão seguir com sua programação local, mas antes dá tempo de mandar alô pessoal que acompanha a gente. O nosso Eduardo Ericeira solicitou amigavelmente, né, de forma... Tomou. Não, tomou o celular do Diogo Coutrin. Porque hoje eu queria falar só na sexta amanhã, ele fica com ele aí na Para quinta. divulgar, então, quem acompanha o nosso programa. Tá e bom, o João, como sempre, né? Gentilmente cedeu, né, o celular. Cedeu. Vai, Eduardo. Obrigado, viu, pessoal, pelo carinho da audiência. O Raimundo, lá do município de Coroatá, acompanha todos os dias a gente. Obrigado, Raimundo. Também o Pedrinho, lá da cidade de Pinheiro, está acompanhando a gente. Um grande abraço para todos aí na região da Baixada Maranhense. Tem uma pessoa aqui que diz que está acompanhando também todos os dias, mas repassou uma denúncia. Mandou alô, repassou uma denúncia, a gente vai repassar também a produção aqui da TV Difusora. O Roberto Gama, lá da cidade de São José de Ribamar, aqui na região metropolitana, também acompanhando a gente. Outra denúncia também a gente vai repassar para a produção daqui a pouquinho. A Sandra, no bairro da Coama, também está acompanhando a gente. O Nunes, do bairro da Jordoa, também aqui na capital São Luís, acompanhando aqui o Jornal da Difusora. E a Dorinha, da Vila Embratel, na Itaquibacanga, também está acompanhando a gente. Dá tempo ainda de mais alôs? Posso mandar um? Então vai com a Kate. Vai com a Kate primeiro. Olha só, rapidinho. Eduardo, você permite que a Kate mande? Você permite? Célia, do lado do farol, pronto, só para não perder tempo. Não permitiu. E o Delene Andrade, um beijo para você, muito obrigada, junto com a Tamires. A Tamires, que é a filha da Ildelene, diz que ela não perde a gente nem um só dia, tá? Tá nas redes sociais. Muito obrigada pelo carinho, um beijo. Maravilha. Agora, com a permissão dos colegas, podemos ir para o intervalo aqui? Rapidinho. Vamos para o intervalo, mas é rapidinho. Primeiro, Caxias e Imperatriz. Antes do intervalo, Caxias e Imperatriz vão seguir com a programação local. Bom jornal para todos aí. Agora sim. Agora sim a gente vai para o intervalo, aí você toma o seu cafezinho, vai no banheiro, volta com a gente, faz o que você quiser. Depois do intervalo é o seguinte, a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Mas a gente vai falar sobre outros assuntos da política depois do intervalo. Instante só. 1h58, está quase dando 2 horas da tarde, né? Você aí já almoçou? Se já almoçou, é boa tarde, né? Se não almoçou, é bom dia. Aqui em São Luís é assim, no Maranhão todo, né? Maranhão todo. Já almoçou, dá boa tarde. Se não almoçou, é bom dia. Então, para você, bom dia, boa tarde para todo mundo, para geral. 1 minuto para as 2 horas da tarde, a gente segue em frente aqui com o Jornal da Difusora até às 2h15, tá bom? Deixa eu te perguntar uma coisa, você já pensou em morar pertinho da praia, hein? Pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora, hein? Chegou mesmo. O Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. Olha só, ITBI e registro grátis, condições especiais, facilidade no seu financiamento, área de lazer completa em apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama aí no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. O telefone você não sabe qual é? Vou te dizer, 99109-0335 ou 99188-4845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi, olha, é o lugar, hein? O empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista para o mar e é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço para festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Linda! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei o meu sonho. Costa Araçagi é pra você. O empreendimento Franeri Tenda. Chique demais, né? 2 da tarde, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Vamos juntos até as 2h15, tá bom? Olha, mais um jogador maranhense está chegando aqui ao nosso estado de volta, vindo da Ucrânia. E o jogador maranhense Marlisson Conceição. Ele estava jogando no Metalist da cidade de Cracóvia, lá na Ucrânia, e já embarcou de Portugal com destino aqui ao Brasil. Deve chegar aqui em São Luís nas primeiras horas desta sexta-feira. E o Ciro está com a gente para trazer mais detalhes. Mais um brasileiro que consegue sair da Ucrânia. Ciro, boa tarde.
É isso mesmo, viu, Adalberto? Boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e as pessoas em casa, né, que estão acompanhando o Jornal da Difusora na primeira edição. A última informação, Adalberto, é que o jogador Marlisson Conceição já embarcou, né, de Portugal, com destino ao Brasil, e a previsão é que logo nas primeiras horas dessa sexta-feira, né, na madrugada de hoje para amanhã, ele desembarque aqui no aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, aqui na capital maranhense. O outro atleta maranhense que estava na Ucrânia, o Anderson Melo, já está em sua cidade natal, João Lisboa, né, que fica aqui no interior do estado. Ele desembarcou no município de Imperatriz, né, no aeroporto de Imperatriz, e já está em sua cidade natal, que é João Lisboa. A Rússia, como todo mundo sabe, né, segue com forte ofensiva em bombardeios nas cidades ucranianas. O Marlisson, Adalberto, só para que as pessoas possam entender, o Marlisson conseguiu sair de Cracóvia, cidade que foi bombardeada logo no começo dos conflitos, com a ajuda de um casal de amigos. De lá, ele seguiu para uma outra cidade da Ucrânia, né, que fica na fronteira com a Polônia. E logo depois conseguiu embarcar rumo a Portugal. E da cidade de Porto, né, ele embarcou aqui para o Brasil. Ainda nesta quinta-feira, ainda hoje, o Marlisson deve desembarcar, né, na cidade de Campinas. A previsão é que no decorrer dessa tarde ele chegue ao Brasil, né, ele desembarque na cidade de Campinas, em São Paulo. Isso deve ocorrer por volta das 4 horas da tarde e somente no final da noite de hoje, nas primeiras horas de amanhã, ele embarque, né, ele voe com destino à capital maranhense. Marlisson saiu da Ucrânia ao lado dos também jogadores Fabinho, Derek e o William. E como eu disse ainda há pouco, Adalberto, o outro jogador maranhense, né, o Anderson Melo, de 27 anos, que joga em uma cidade ucraniana, ele já desembarcou em Imperatriz, como eu bem disse, e já está em sua cidade natal, que é o município de João Lisboa. Felizmente, né, Adalberto, esses jogadores, esses maranhenses, né, conseguindo voltar, né, para o seu país, para as suas cidades natais. A gente espera, né, que tantos outros brasileiros que estão na Ucrânia também consigam sair de lá e voltem com segurança aqui para o Brasil. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio. Verdade, Ciro. Obrigado pelas informações, viu? Nosso Ciro Mineiro participando ao vivo aqui do Jornal da Difusora em sua primeira edição, hein? Hoje, Israel, a gente está falando da guerra, claro, uma coisa triste, lamentável demais, mas tem brasileiro querendo entrar nessa guerra aí, hoje, Israel? Não está errado não, viu, Adalberto? A expressão é essa mesmo. Enquanto tem brasileiro querendo fugir da guerra, fazendo esforço para sair da Ucrânia, tem brasileiro querendo ir para a guerra. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, ele publicou uma mensagem no Twitter convocando estrangeiros que queiram se juntar ao que ele chama de Legião Internacional de Defesa Territorial Ucraniana. E ele convoca estrangeiros para se juntarem no que ele diz que é a luta da guerra contra a Rússia e pela ordem mundial. E o conselho que ele dá, o Dmytro Kuleba, é de que quem estiver interessado que procure as embaixadas ucranianas em seus respectivos territórios. A gente tem até a imagem aqui da embaixada brasileira, né? Pois é, a embaixada ucraniana, esse é o prédio, bonito prédio da embaixada ucraniana, e é o prédio que tem sido procurado justamente por brasileiros que estão se dispondo. E onde é que eles estão pegando informações? Na internet. Coloca aí para mim a imagem do pessoal na internet. Eles começam pelo Facebook e aí são encaminhados para grupos de Telegram e de WhatsApp. Como faz para ser voluntário para lutar? Pois é, olha aí. Isso está sendo publicado em rede social. Ok, beleza, vamos lá. Aí eles estão indo procurar a Embaixada da Ucrânia, e a Embaixada da Ucrânia foi procurada pela BBC Brasil e confirmou que tem brasileiros procurando. E quem é esse brasileiro que está procurando a Embaixada da Ucrânia, doido para ir lutar na guerra contra a Rússia? Majoritariamente do Paraná, que é onde tem a maior comunidade de descendentes ucranianos do Brasil, cerca de 5 mil pessoas. São Paulo e, pasmem, senhoras e senhores, um jovem do Maranhão, do interior do estado, de 29 anos. Agora, o que chama a atenção é a motivação. O que motiva o maranhense de 29 anos no interior do estado? Ele está em busca de emoção. Ele diz que não conseguiu entrar para o exército e gostaria muito de lutar uma guerra para demonstrar ali o conhecimento que ele tem de armamento e quer lutar. Ele diz que ele tem sede de aventura. Ou seja, se a motivação fosse pelo menos uma motivação humanista, enfim,
Ou o cara está simplesmente em busca de emoção. Tem gente fugindo dessa emoção. Tem um maranhense de 29 anos de idade que buscou a embaixada ucraniana porque quer ir lutar na guerra contra a Rússia. Então, se você hoje acordou se sentindo um idiota, saiba que tem gente muito pior do que você, querido. Hoje, só um detalhe importante, Adalberto, isso é uma questão muito importante que o Geisrael trouxe aqui. E, claro, a gente vê as cenas, né, lamentáveis, e isso tem sido repercutido muito nos grupos de WhatsApp, enfim, essas imagens tristes envolvendo até crianças. Claro que em um momento como esse, todo mundo quer ajudar, mas a gente tem que ver como é que pode ser feito para ajudar. Eu vi muita gente também falando sobre uma decisão lá na Ucrânia de armar a população com pistolas. A Rússia tem mísseis, tem bombas, tanques, e aí comemorando armar com pistola. O que esses cidadãos vão fazer? E às vezes, muitas das vezes, não tem nem o treinamento correto para atirar. Então, acho que às vezes as pessoas têm que avaliar, analisar esse tipo de situação também. A gente comemorando, só agora que vai armar a população ucraniana. O que isso aí ia adiantar? Só não tem treinamento de guerra para você colocar uma arma na mão dessa pessoa, mesmo que fosse uma arma tal igual aí ao armamento russo, que com certeza não seria, para ir lutar pela guerra. Claro que todo mundo tem essa questão, esse lado humanitário, tem essa questão de ajuda, mas a gente tem que saber como é que pode ser ajudado. Existem autoridades que estão debatendo esse tipo de assunto e que tem que tomar a frente nesse momento, ou precisam tomar a frente neste momento para tentar ajudar de alguma forma. Claro, é lamentável o que está acontecendo, mas a gente tem que também ter noção do que até onde a gente pode ajudar, até onde a gente pode chegar num momento como esse. Só se chega na Ucrânia por terra hoje. E só o voo daqui para a Europa, R$7.000. Quem quiser ir lutar na Ucrânia tem que ter pelo menos 7 mil conto para voar daqui até na Europa e tentar entrar na Ucrânia por terra, viu? E sem falar do monte de exigência que tem se você realmente quiser se alistar. A Ucrânia faz exigências enormes, é uma burocracia danada. Então não é assim, vou botar uma mensagem aqui no Facebook, vou lutar na Ucrânia. Meu filho, vai procurar crescer, parceiro. Por outro lado, viu, é importante até que se destaque aqui, o Geisrael está colocando esse lado, e a situação ela está tomando uma proporção tão gigantesca, inclusive o próprio presidente da Ucrânia disse recentemente que já determinou a soltura, né, de presos que tenham conhecimento e habilidades, né, de luta e de guerra para poderem se juntar a esse exército aí, né? As pessoas têm que ter atenção, Adalberto, só rapidamente, com testes, inclusive nucleares, que estão sendo feitos. Isso é uma questão muito séria. A gente tem que torcer, rezar muito para não ganhar proporções mundiais esse tipo de guerra. Às vezes você está analisando só a situação na Ucrânia, mas está muito delicada. Estados Unidos está realizando teste nuclear no mar na Colômbia. Rússia também já está realizando no mar, naqueles países próximos. A gente tem que rezar, orar para que essa guerra não ganhe repercussões, aí não ganhe o mundo, entendeu? Tem que ter muita cautela, um debate muito sério, a gente tem que orar bastante e verificar com muita atenção toda essa movimentação que está acontecendo. É verdade. São 2h mais 9, 2h09. E olha, ainda sobre a guerra, o governo federal vai enviar ajuda humanitária à Ucrânia. A gente vai acompanhar agora na reportagem. Com cartazes que pediam a paz, algumas pessoas fizeram uma manifestação em frente à embaixada da Ucrânia em Brasília. Nesta quarta, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, conversou por telefone com um representante da União Europeia sobre o conflito. Segundo o Itamaraty, os ministros concordaram quanto à urgência de cessar as hostilidades, preservar vidas e continuar as negociações diplomáticas. Para dar assistência aos brasileiros na região, o Itamaraty abriu um posto de atendimento na capital da Moldávia. Aqui no Brasil, diplomatas estão em negociação com o governo brasileiro e com representantes da Ucrânia para definir como será a ajuda humanitária oferecida pelo país. A Ucrânia pede, por exemplo, o envio de kits de primeiros socorros, alimentos, roupas, além de outros itens de primeira necessidade. Um movimento chamado Frente Brazucra, idealizado pela advogada Clara Magalhães, que mora na Alemanha, tem ajudado na retirada de brasileiros com recursos arrecadados em vaquinhas. A advogada viaja de carro entre os países. Eu vou seguir para Lviv, ver quem está lá para buscar e levar para a fronteira. O encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoly Kati, disse que já existe um grupo de ativistas brasileiros dispostos a receber pessoas que queiram recomeçar a vida no Brasil. Vamos em frente, são 2h10. Você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. João Coutrin, quer dizer que não existe mais a polarização com Sarney? A afirmação foi do governador Flávio Dino, John. Foi sim, Adalberto. Numa entrevista que ele deu à TV 247, o governador Flávio Dino falou que não existe mais polarização com Sarney, né, que isso foi se diluindo
ao longo do tempo. Aí o governador ainda sublinha que hoje ela ainda existe, não é? Eu vou ler aqui, abre aspas, né, para a declaração aqui na íntegra do governador Flávio Dino nessa entrevista. Abre aspas, hoje, nos tempos pessoais historicamente ligados ao Grupo Sarney, temos candidato A, candidato B e candidato C. Então, eu não sei se em algum momento eles atuarão como grupo, né? O que o governador está falando, que do Grupo Sarney tem vários nomes apoiando as pré-candidaturas já postas, divididas, não é? Continua ele, o vice-governador Carlos Brandão terá apoio, provavelmente, de uma parte do Grupo Sarney, outras partes estão com outros candidatos. Agora, eu realmente acho que, em termos de organização partidária, isso só vai ficar mais nítido mais adiante. Se essa fragmentação do Grupo Sarney vai se manter em várias candidaturas, ou se eles vão unificar no apoio a uma única candidatura, isso não se sabe, ponderou, né, o governador Flávio Dino. Então, ele ainda diz o seguinte, né, falando sobre essa questão do Grupo Sarney. O grupo liderado pelo ex-presidente José Sarney hoje é pequeno, né? Não que seja inexistente, mas é muito reduzido. Continua a ter sua importância, mas não ocupa mais um dos polos da disputa estadual. O tempo altera as relações políticas. Acho que o grupo liderado pelo ex-presidente José Sarney vai participar da eleição estadual, porém se aliando a outros grupos. Isso ainda é um debate aqui na política maranhense. Eu próprio não tenho participado desse tipo de negociação, né, diz o governador. Primeiro ponto, ele fala o seguinte, não é? A gente sabe que não tem um nome hoje do Grupo Sarney candidato, a Rosana Sarney, que seria o único nome aí, o mais forte, já abdicou, né, do nome dela para disputar a eleição e já disse que vai se manter neutra também, né? Os outros nomes do grupo estão divididos, a maior parte hoje do Grupo Sarney, os nomes de lideranças estão com o vice-governador Carlos Brandão. Os outros estão espalhados, temos aí, por exemplo, César Pires, não é? O próprio Edilásio Júnior com Edivaldo Holanda Júnior, e aí por aí vai também outras figuras da chamada ex-oligarquia. O Flávio também deixa muito claro que ele não tem participado desse acordo entre o Grupo Sarney e o MDB em apoio ao vice-governador Carlos Brandão. Ou seja, ele deixa claro que é uma negociação pessoal, né, do próprio vice-governador em relação a ter esse apoio do MDB. De certa forma, o governador tem razão, porque a gente observa que o Grupo Sarney realmente, né, nas últimas eleições, não conseguiu, se eu não me engano, acho que tem um prefeito, 2 prefeitos hoje no Maranhão. É um partido que perdeu muita força no estado do Maranhão e hoje está bem dividido com outros interesses, inclusive, não é? Então, hoje não temos mesmo realmente o Grupo Sarney apenas representado pela Rosiana e pelo ex-senador. Mas aí é importante saber se até o passado também está dirimido aí nessa fala do governador Flávio Dino, porque a exemplo de tantos problemas que são colocados ao longo da história, e aí eu convoco aqui os últimos 8 anos, boa parte deles sempre tem a intervenção da fala com um resgate, inclusive, da história, né? Trazendo aí essa mistura, né, do Grupo Sarney em relação à atual gestão, dando a culpa necessária para a antiga gestão, né? Não sei se vocês estão me entendendo muito bem. Então, saber se esse passado também foi dirimido a 100%, a ponto de não ser lembrado, inclusive, quando os problemas eles forem colocados, expostos aí, das fragilidades do próprio governo atual, né? Ou seja, ao longo desses 8 anos, o que a gente está dizendo, me corrija se eu estiver errado, que de vez em quando o próprio governador Flávio Dino fala sobre olhar para o retrovisor, né? Olhar para trás, comparar, por exemplo, o período que ele esteve com o período à frente do governo. De vez em sempre, né? Principalmente quando a gente fala aí de áreas muito estratégicas. Aí eu convoco educação, convoco saúde, até a própria geração de emprego e renda do Estado, que coloca, infelizmente, o Estado em lugares bem aquém do que poderia estar, né? E só para complementar, o Geisel trouxe uma discussão, um debate ainda essa semana, que foi sobre essa questão ideológica e também partidária, política, né? Você vê que a questão ideológica, às vezes, ela não se coloca na prática, na política, na questão de junção, na questão de acordos, na questão de apoio. Você vê, por exemplo, o Lula também era adversário ferrenho da família Sarney. E a gente viu que depois ele já deu uma base de sustentação e a própria família Sarney ao Lula, por exemplo. Aqui o Flávio Dino também era oposição aos Sarneys. O próprio John Coutrinho disse que ele não está nesse debate de ideologia, mas essa questão partidária, essa questão política, às vezes o apoio, ele não segue aquilo que é o ideológico. E o Geisel, inclusive, trouxe esse debate durante essa semana. O ano é 2022, né? A gente está no ano político. Já ouviu falar naquela história do meu quinhão primeiro? Acho que eu queria dizer o seguinte, né? Que hoje a eleição não é mais Sarney, não é? Hoje são outros grupos, inclusive,
o grupo do próprio governador que se dividiu, né? O Everton Rocha, o próprio Edivaldo era do grupo do governador, o Brando é do grupo do governador, ou seja, não existe mais essa polarização Sarney e Sarney, não existe mais um candidato... Ou você é Sarney ou você é contra, né? Exatamente. Mas, na verdade, é o seguinte, muito se falou em sarneísmo, né? Inclusive, se ganhou a eleição em 2014, lutando contra o tal do sarneísmo, do sarnezismo, da oligarquia, etc. E aí se iniciou, digamos que, o tal do dinismo, nesses 8 anos que vão se completar esse ano de governo dinista. A partir do instante que entra o Brandão, que já era do berço, do colo do sarneísmo, do sarnezismo, a gente pode dizer, então, que o Brandão, nesse momento, ele é um elo que vai pegar o dinismo e o sarnezismo e nós veremos daqui para frente o dino-sarnezismo ou o sarnodinismo. O próprio Lula, claro que não foi a única característica, a única função. O Lula não, perdão, o próprio Bolsonaro se elegeu com esse discurso antipetismo, antilulismo, que o governo PT não deu certo. Claro que não foi só por conta disso, mas muito por conta disso, a questão da votação, uma boa parte da votação a favor do presidente Jair Bolsonaro foi por conta desse discurso do antipetismo, antilulismo. A gente vai voltar a falar sobre o assunto, claro que é instigante aqui, claro, é uma análise mais ampliada, digamos assim, né, do próprio processo político, da construção disso ao longo dos últimos anos em outros programas, né? Hoje a gente está com o tempo já fechando. O ex-prefeito de Pio XII, lamentavelmente, Carlos Dubiné, foi vítima de infarto, gente. A gente está aqui essa notícia, o deputado, por exemplo, Juscelino Filho, se manifestou aqui dizendo que recebeu com tristeza essa notícia. Carlos Dubiné, ex-prefeito, em 2020, durante a campanha eleitoral, ele dizendo que esteve junto com ele em alguns momentos e pede a Deus que o receba de braços abertos, foi infarto, né, gente? Exatamente, infarto. Ele foi prefeito em 2016, né? Tentou em 2020 a reeleição, mas não obteve sucesso. Lamentável. A gente vai ficando por aqui com o nosso Jornal da Difusora. Amanhã a gente volta às 1h15 da tarde, a gente está de volta aqui, tá bom? A todos, amanhã a gente se encontra aqui mais uma vez para levar informações para todo o Maranhão. Os amigos do rádio que nos acompanham, as ondas do rádio vão longe, né? Rádio Difusora FM indo bem longe, levando muita informação. Claro, dos corredores do poder, os bastidores da política e as principais notícias do dia. A gente se encontra amanhã sem falta, eu repito, 1h15 da tarde.